Festival BSB Fotojornalismo agradece a presença do Ian Boechat e do Felipe Dana. É um grande prazer ter esses dois grandes fotojornalistas brasileiros aqui com a gente e vamos ter uma conversa sobre fotografia de conflito. Felipe é fotógrafo da agência Associated Press na Espanha e Boechat é fotógrafo freelancer e cineasta também, documentarista. Felipe, começar com você. Fala um pouco como foi sua trajetória até chegar à AP da Espanha. Na verdade, eu sou hoje em dia baseado na Espanha, mas eu cubro mais Oriente Médio e eu não trabalho muito na Espanha, na realidade. Eu comecei na AP no Brasil em 2009, antes das Olimpíadas, da Copa do Mundo, e trabalhei até 2016 no Brasil, no Rio, cobrindo a preparação das Olimpíadas, né, da Copa e notícias em geral, tudo que acontecia na cidade e no Brasil. E desde 2016 que eu trabalho no Oriente Médio, cobrindo principalmente conflito, mas não só conflito, mas cobrindo grandes histórias e notícias no Oriente Médio e na Europa e na África também. E de vez em quando volto para o Brasil para cobrir matérias por aí também. Ano passado que eu vim para a Espanha, mas aqui é meio que a minha base, onde eu me desloco para as coberturas em outros lugares da Europa e do Oriente Médio. Felipe, qual que é a sua área de interesse? Quer dizer, é uma pergunta meio abrangente, não muito específica, mas eu gostaria de saber o que você busca na fotografia quando você vai para África, Oriente Médio, ou para qualquer lugar, ou mesmo Brasil. Na verdade, eu trabalho numa agência de notícias internacional, né? Então, basicamente, o nosso foco, vamos dizer assim, da Associated Press, né, ou de outras agências, a gente cobre notícias que têm relevância internacionalmente, né? Geralmente, a cobertura das agências é muito cotidiano, rápido, notícias que estão acontecendo naquele momento, a gente transmite o mais rápido possível para jornais e veículos de outros lugares do mundo terem acesso a esse material o quanto antes. Eu trabalho para um departamento que a gente faz matérias um pouco mais longas, então permite, por exemplo, eu gastar mais tempo em uma matéria, desenvolver um projeto um pouco maior. O meu foco é mais esse tipo de matéria, que acaba tem uma variedade, né? Uma variedade de matérias de clima, matérias de migração e muito conflito pela área que eu trabalho, né, no Oriente Médio e agora na Ucrânia, por exemplo. Acaba cobrindo muito conflito, porque geralmente são coberturas que você não vai e fica poucos dias ou poucas semanas. Você vai e são coberturas bem longas. Então, parte do meu trabalho está disponível para esse tipo de cobertura, vamos dizer assim, coberturas mais longas. Eu, particularmente, sempre me interessei por cobrir desenvolvimento, né, questões sociais e subdesenvolvimento ou tentativa do Brasil de se preparar, por exemplo, para os eventos que a gente sediou e o que isso ia impactar para as pessoas. Sempre gostei de cobrir essas histórias de maneira mais lentamente, vamos dizer assim, poder investir mais tempo nessas histórias, que não é muito o padrão, vamos dizer assim, o dia a dia de um fotógrafo de agência, é um pouco atípico no meu caso, mas é o que eu me interesso mais. Isso é um grande privilégio, trabalhar para uma agência e trabalhar dessa forma, né? É muito bom, mas não é tão fácil, na verdade. E, então eu tenho que, na verdade, O que eu faço? A cobrança é maior? não é só, a gente não é uma revista, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo, quando eu estou cobrindo um conflito, eu também tenho que estar enviando fotos cotidianamente, porque é algo que tem interesse internacional e a gente tem uma demanda muito grande de enviar material, então eu não posso me dar o luxo, às vezes, como um fotógrafo de revista que pode produzir material por semanas ou às vezes até meses, sem transmitir e editar depois com calma. Mesmo que eu tenha tempo para produzir esse material durante meses, eu tenho que estar, às vezes, enviando diariamente. Bom, às vezes não, quase sempre, enviando diariamente nesse tipo de cobertura. Estou fazendo uma matéria, por exemplo, investigativa desde o ano passado que a gente não mandou nenhuma foto ainda. Já fotografei meses essa matéria, então tem um pouco disso, mas
para notícias importantes, que tem uma demanda noticiosa muito grande, a gente tem que enviar, por mais que eu trabalhe para esse departamento, tenho que enviar cotidianamente. Então, assim, é um pouco, não é fácil, mas é um privilégio. Assim, Trabalho híbrido. é, Breaking news e matérias mais longas, né? Com mais às tempo. vezes tem que se ajustar um pouco para tentar agradar todo mundo, vamos dizer assim. Boechat, e você? Qual que é a sua... o que você busca quando você sai para uma cobertura? E queria que você falasse um pouco, quer dizer, a diferença entre você e os fotógrafos de agência que tem um respaldo grande, né? Quer dizer, você é um freela, né? É você e você, ou você tem uma equipe que te ajuda nessa história? Como é? Em geral, sou eu e eu. É, é uma diferença grande, porque uma das partes mais complexas desse negócio é a logística, né? De como você se movimenta, para onde você vai, o lugar que você vai ficar. Tudo isso envolve custo, tudo isso tem uma dificuldade muito grande. E o fato de não ter um backup atrás, não ter uma organização, não ter alguém que te apoie, torna tudo mais difícil, obviamente, né? Então, é uma diferença grande. Eu tenho bastante liberdade, mas ao mesmo tempo eu também preciso estar pensando de como eu vou fazer dinheiro para poder pagar esses custos todos, né? Porque, na verdade, o jogo é meu. Às vezes eu consigo assignments, então eu vou convidado por alguma empresa e aí eu tenho os custos cobertos. E algumas vezes eu faço a aposta, coloco meu dinheiro na frente e vou ter que correr atrás desse dinheiro para pagar os custos e pagar e conseguir ter lucro também, né, para poder sobreviver. Então é uma diferença grande entre essa realidade que o Felipe vive e a minha. Eu não tenho, no entanto, a pressão que ele tem de ter que produzir esse material diário. Eu publico o que eu produzo, assim, sem essa pressão específica dele, mas tem outras pressões também, obviamente, né, que basicamente é grana. A minha maior pressão é dinheiro o tempo todo, como eu vou conseguir bancar esse processo, que não é um processo barato, em geral é bastante caro fazer essas coberturas nessas áreas. Sempre inflacionado, né? Tudo que você quer está tudo inflacionado, quando você chega no lugar, né? Tudo inflacionado, às vezes não tem mesmo, né? No início da guerra lá na Ucrânia, foi um período que tinha muito poucos tradutores. Eu mesmo fiquei 20 dias na Ucrânia trabalhando com um motorista que não falava nem inglês, nem ucraniano, falava só russo. E isso por conta dessas questões financeiras todas, de não ter grana para poder bancar um cara legal, não ter uma estrutura de ter um fixer, enfim. É tudo complicado nesses lugares, né? E quando você vai para a Ucrânia, o que você está buscando? Eu acho que eu estou buscando registrar a história, sabe? Essa talvez seja o que mais me interessa. Eu tenho esse fascínio de poder ver a história se desenrolar diante de mim, né? E eu fico muito fascinado com a ideia de ter a possibilidade, o privilégio de poder registrar esses momentos históricos. Acho que a guerra da Ucrânia é um deles, a pandemia foi outro, a guerra no Iraque, essa foto é de Mossul. O Felipe estava lá também, a gente esteve junto nesses lugares todos. Enfim, esse é o meu fascínio, sabe? Claro, do impacto da notícia, mas o que mais me fascina é a ideia de que eu estou registrando a história. Isso, para mim, é muito fascinante e é algo que me dá... É o meu maior incentivo, assim, sabe? Tá podendo ver a história acontecer. E uma pergunta para os dois. Vocês têm essa sensação que o material que vocês estão fazendo, a dimensão histórica dele, quer dizer, a coisa do sentimento de você ser dos poucos fotógrafos que estão ali naquela hora. Como é que é isso na cabeça de vocês? Eu concordo com o Ian e que, para mim, uma das dos privilégios da nossa profissão e das coisas que incentiva mais é poder presenciar, né, viver esses momentos históricos e registrar. Eu acho que a nossa meta é sempre tentar fazer o melhor e registrar da melhor maneira possível esses fatos históricos, né, que a gente presencia. Em dimensão planetária, né? Exatamente. Muitas vezes a gente não sabe, quando a gente está vivendo aquele momento, o quão importante aquilo vai ser. Essa foto foi na última área dominada pelo Estado Islâmico na Síria, no último território que eles estavam dominando na Síria, quando as últimas pessoas estavam saindo
Não sei, não lembro se você estava lá, mas é que eu encontro o Boechat tantas vezes. Eu fui um pouco antes de você, Felipe. Eu estava em Radim, fiquei ali no Omar Fields um tempo, e eu acho que você estava entrando quando eu estava saindo, se É, não me que a gente engano. se cruza várias vezes, eu já não lembro qual delas, né? Mas essas que vocês estão mostrando agora são de Bagunça. Todas essas coberturas, ou quase todas, de brasileiros, só vocês dois ou cruzaram com mais brasileiros? Tem o Tem Gabriel alguns Chaim, que brasileiros. está Gabriel muito Chain. presente. O André Lyon também está presente. O Maurício Lima. Quem mais, Felipe? Esses, acho que nós 5 somos os que sempre estamos na maioria das guerras, em algum momento. E agora na Ucrânia teve bastante brasileiro que foi. Ah, O próprio Wesley, aí de Brasília, o Ricardo do Rio, o Léo Correia também, e Léo morando na Correia. Ucrânia, né? Tinha bastante Muitos, brasileiro né? na Muitos Ucrânia, soldados brasileiros. que é um pouco atípico, né? Normalmente somos nós 5 e obviamente nem sempre os 5 estão no mesmo local, mas às vezes a gente se cruza em várias situações, né? Até porque são coberturas longas que a gente passa meses ou vai e volta durante anos, então a gente acaba se cruzando em algum momento. O que muda ou o que determina o fato de ser brasileiro quando você chega numa guerra na Ucrânia ou na Síria? Tem alguma diferença ser fotógrafo brasileiro ou ser um fotógrafo europeu, por exemplo? A gente perdeu bastante influência, eu acho, né? No mundo, o Brasil virou um país sem muita protagonismo internacional, então a gente virou meio que café com leite nesses últimos 10 anos, eu acho, talvez um pouco mais. No Oriente Médio era legal, é legal ser brasileiro. Na Ucrânia, não sei se era um pouco diferente. Acho que as pessoas ficam meio surpresas de te ver um brasileiro assim nesses lugares, né? De alguma forma. Mas enfim, não sei. O que você acha, Felipe? Eu acho que de uma maneira geral é uma experiência positiva. Na Ucrânia, não sei se teve tanta influência, mas, por exemplo, algumas vezes trabalhando no Iraque, eu trabalho para uma agência internacional, né, mas a base é americana, a nossa sede é nos Estados Unidos. E, por exemplo, tem momentos que os Estados Unidos é bem visto, tem momentos que é mal visto. Então, frequentemente eu estou trabalhando com repórteres americanos, por exemplo, que às vezes tem mais problemas do que a gente. Geralmente o brasileiro não tem problema com ninguém, de uma certa forma. Exato. E é visto principalmente no Oriente Médio, né, como você falou, é visto como Brasil, país, né, futebol, Pelé, Neymar, Até hoje, né? Neymar. até hoje. Em momentos de, às vezes, onde tem uma certa tensão sobre a nacionalidade ali de algumas pessoas, o brasileiro sempre é o que passa batido. Nos checkpoints, meio que brincam com a gente. Então, eu acho que tem mais vantagem do que desvantagem por enquanto ainda. Na Ucrânia teve uma situação um pouco atípica por questões políticas do Brasil, algumas declarações do nosso atual presidente que não caiu muito bem para os ucranianos. E eu fui Exato. questionado pela primeira vez, na verdade, em muitos anos, por uma questão de política internacional. Talvez porque as pessoas ali estavam muito bem informadas, né, mais do que algumas outras áreas que a gente trabalha no, por exemplo, soldados sírios e iraquianos talvez não estejam tão bem informados quanto o Brasil. Mas ali, por exemplo, numa situação na Ucrânia há 2 meses atrás, eu fui questionado de uma declaração do presidente que reverberou na Ucrânia e foi a primeira vez que eu tive assim uma situação um pouco de ter que me justificar um pouco pela minha nacionalidade. Geralmente é uma vantagem. Não sei se você já teve essa experiência também. Eu também acho que é uma vantagem quase sempre, e na Ucrânia também eu fui questionado algumas vezes pelo fato da posição brasileira, né, não ser, o Brasil sempre adota uma posição de neutralidade, sempre adotou a política tradicional do Itamaraty, mas pelo fato do nosso presidente ter declarado apoio à Rússia, ter ido a Moscou poucas semanas antes do início da invasão, tudo isso causou um pouco de estranhamento, digamos assim. As pessoas queriam saber o que acontece, né? O que está acontecendo. Mas não teve nenhuma consequência grave, mas foi a primeira vez que eu tive alguma experiência assim. Geralmente, o Brasil só ajuda, né, em É situações verdade. complicadas. Eu, por exemplo, tenho 2 passaportes, tenho passaporte português também, mas nunca uso. Sempre prefiro usar o brasileiro, acho mais seguro, principalmente em países onde tem risco de sequestro, acho que é sempre melhor usar o brasileiro, sabe? Mas já que vocês tocaram no assunto, vocês tiveram algumas situações de perigo, de enfrentamento, ou mesmo situações que você olha e fala que você acaba emocionalmente
tendo que segurar uma barra, igual essa foto de quem é, perdão. Essa é uma foto minha, né? Felipe. Essa foto é da Ucrânia, mas é de alguns anos atrás. Antes da guerra. Antes do que está acontecendo agora, né? Na verdade. Mas já tinha um conflito, né? Já tinha o conflito. Isso é Donetsk ou é Ucrânia, Felipe? Não, isso era um campo de treinamento de alguns soldados que estavam em Donetsk, mas era um campo de summer camp para crianças. Não era em Donetsk, era numa outra região da Ucrânia. Mas não era controlada pelos separatistas? Não. Era uma área ucraniana, controlada pelos ucranianos. Na verdade, eu fui bastante para a Ucrânia nos últimos anos, fiz bastante trabalhos lá, porque já existe um conflito lá desde 2014, né? Acho que fui umas 7 ou 8 vezes nos últimos anos. Também fui antes. Fui para Donetsk algumas vezes. Pois é, voltando, reforçando a pergunta e emendando uma outra, quer dizer, essa coisa do emocional, né? Queria saber como é que vocês lidam com isso, porque não é nem um pouco fácil, pelas fotos a gente vê que não é nem um pouco fácil. O emocional, e se vocês tiveram algum problema mais grave e como foi resolvido. Acho que esse lance do perigo é interessante porque, em geral, você se dá conta de que você esteve perto de morrer depois que a coisa acontece, sabe? Não é sempre que você vê assim, caramba, vai acontecer, vou morrer, as coisas estão... Na verdade, a explosão acontece ali do teu lado e você se dá conta e fala, caramba, foi pertinho essa, caramba, me coloquei numa posição de muito risco. Mas acho que todos nós, temos consciência de que a gente está se colocando em risco, né? E você está num bairro ou numa cidade que pode ser bombardeada a qualquer momento, se colocar num risco potencial muito grande, mas isso não significa que a gente é suicida. A gente acha que é uma atividade suicida, e não é, né? Você tem uma série de precauções, uma série de protocolos. E na questão emocional, o que mais me pega é quando eu volto para casa. Eu acho super difícil retornar à vida normal, cotidiana, ter que ir ao supermercado. Eu demoro um pouco para sair daquele modo de alerta total que você fica quando está lá, né? Essa experiência, para mim, é a mais complexa, é o retorno para a vida cotidiana. Mas passa, depois eu me readapto bem e volto a ficar bem, assim. E aí você volta para a guerra porque você sente falta de quê? Da adrenalina, do fato de estar vivo ali naquela situação. Eu volto para a guerra porque eu sinto falta de produzir material bacana, ter histórias importantes para contar, vivenciar aquelas coisas, né? Tem um pouco da adrenalina também, mas não sei se é esse o grande motor, não, sabe? Eu acho que é mais assim, tô produzindo algo bacana. Agora eu fui para o Nepal fazer uma reportagem sobre as famílias dos operários que morreram construindo os estádios da Copa, e não era algo de adrenalina forte, mas eu me senti também super energizado, digamos assim, podendo contar uma história dessa, que eu acho que é uma história super importante. Então, tem um pouco dessa coisa aí. Mas, claro, a adrenalina também é parte do jogo, né? E você, Felipe? Para mim, a adrenalina, eu não foco na adrenalina nesse caso, porque eu acho que quando eu estou em casa, eu tenho situações até de mais adrenalina, que eu faço outras coisas aqui. Mas na verdade, quando eu estou cobrindo guerra, eu estou o tempo inteiro focado em tentar fazer... As pessoas acham que a gente está ali se expondo o tempo inteiro e que, como o Ian falou, que a gente está... que às vezes é uma maluquice que a gente está fazendo, mas eu, pelo menos, estou o tempo inteiro focando em tentar fazer o máximo que eu posso com a maior segurança possível. O que, obviamente, não quer dizer que várias vezes a gente não está se expondo a riscos. Só que, para mim, esse tipo de cobertura, eu estou o tempo inteiro calculando o risco. A cada passo que eu estou dando, a cada decisão que eu estou tomando, é um cálculo de risco. A gente pode falar o que quiser sobre cobertura de guerra, mas o mais importante é o cálculo do risco, para tudo. E a logística para isso é muito difícil, muito complicada, muito específica do que você está cobrindo. Cada guerra é diferente. Obviamente, mas o risco que você está correndo, cobrindo cada guerra, muda muito. Por exemplo, a Ucrânia é muito diferente de cobrir um tiroteio no Rio de Janeiro, uma guerra na Síria, ou na Líbia, ou no Iraque, ou no Afeganistão. Cada uma dessas situações tem riscos totalmente diferentes, de logísticas diferentes, coisas diferentes que você tem que conhecer, ou pessoas que você tem que pedir ajuda para te explicar, para você entender, para você aí poder calcular o quanto você vai poder se expor
para poder fazer um trabalho que você acha satisfatório, né? Minimamente satisfatório, sem morrer, porque, na minha opinião, não adianta nada se a gente não vai voltar, a gente não está fazendo o nosso trabalho, né? Porque a gente está ali para informar o que está acontecendo. Então, o mais importante é a gente sair vivo, senão a gente vai dar mais trabalho para tudo que está acontecendo ali, tudo é um problema. Então, assim, a minha maior missão, estando cobrindo esse tipo de coisa, é fazer da maneira mais segura possível. O que, obviamente, é muito mais fácil falando do que fazendo, porque muitas vezes você está em situações onde a única maneira de você mostrar o que está acontecendo é se expondo a um risco Claro. alto. Você tem que se expor para poder ver o que está acontecendo, para poder registrar o que está acontecendo. E nem sempre isso é uma coisa que você consegue calcular exatamente o risco que você vai correr para isso. Acho que o que o Felipe está falando, acho que um dos grandes pontos de tensão nesse jogo todo é exatamente isso que o Felipe está falando, que é você estar o tempo inteiro fazendo esse cálculo de quanto eu vou me expor nesse jogo, tentando evitar de qualquer maneira cometer erros que sejam idiotas, entendeu? Coloque você em risco e coloque as outras pessoas em risco também. Esse cálculo, esse momento de tomar essas decisões, eu não vou, eu vou por aqui, eu vou por ali, eu vou voltar, eu vou andar para trás, porque eu acho que não dá. Nem tempo você tem tempo para pensar, né? É muito intuição também, né? Mas eu acho que intuição, nesse caso, é conhecimento que você não consegue nomear, entendeu? E como foi na Síria, né? Porque eu me lembro agora que livro que era, esqueci completamente, mas era um fotógrafo que estava em Beirute, que ele tinha 5 ou 6 credenciais, e quando ele chegava no checkpoint, ele tinha que lembrar qual credencial era daquela turma. Eu imagino que na Síria vocês passaram ali por várias facções, né? Não eram só 2 facções na Síria, né? Eu tive dos dois lados, eu tive tanto do lado do governo quanto do lado dos curdos, mas nos dois casos as áreas estavam muito bem definidas, sabe? Então não dava para sair do lado do governo e ir para o outro lado, e também com os curdos você não conseguia. Em algumas cidades, como uma cidade chamada Manbij, algumas outras cidades, você até encontrava outras facções, mas que eram aliadas desse grande guarda-chuva chamado SDF, do Syrian Democratic Forces, que eram os curdos, né? Então, eu não experimentei essa coisa de passar por várias facções diferentes, sabe? Ou pelo menos sob controles diferentes. Não sei se o Felipe experimentou isso. Então, foi mais ou menos tranquilo nessa parte na Síria? Foi, em ambos os lados. Claro, você fica com medo de você ultrapassar sem querer uma dessas fronteiras e aí encontrar um outro grupo do qual você não tem autorização para estar lá, né? Então isso era uma coisa que dava medo às vezes. Com os curdos você encontrar o exército sírio, ou se você estivesse com o exército sírio você atravessar e ir um pouco além que um outro grupo estivesse controlando, né? Era uma tensão isso, mas nunca aconteceu comigo, felizmente. Com você, Felipe? Mais ou menos a mesma, no caso da Síria, a mesma coisa que ele falou. Geralmente as facções, vamos dizer assim, os grupos, facções não, seriam os grupos aliados que você transita de um para outro, eles são aliados, então não tem problema. O grande problema é você errar o caminho e parar num lugar que não é um aliado. E às vezes na Síria a gente passava por lugares que tinha, vamos dizer assim, um pedaço controlado pelos aliados que você estava autorizado, vamos dizer assim, a transitar. E tiveram vários jornalistas que tiveram problemas nessas situações. Eu nunca tive problema grave com isso. Sempre cruzar as fronteiras para a Síria é complicado. E eu, por exemplo, não consigo autorização para trabalhar no lado do governo, porque como eu fui, que eles consideram ilegalmente para a Síria, mas que na verdade eu estava cruzando com os curdos, eu não consigo autorização para trabalhar no lado do governo. Então, quando eu estou trabalhando no lado, né, dos curdos, o problema é se você cai na mão do governo, aí você está com problema. E eu já cruzei algumas vezes pela Turquia também, mas eu nunca tive problema, eu dei sorte. Mas outros não tiveram tanta sorte. Mas assim, tem países mais complicados já. Na Líbia muda, cada bairro muda o grupo, e aí você não sabe... Esquema de milícia. Você não pode, você tem autorização de um, não tem do outro, aí às vezes você não consegue trabalhar, é bem específico do local que você está trabalhando. Nessas histórias que você está contando, Felipe, qual foi o país mais difícil para trabalhar? Mais difícil? Mais difícil... todos são muito difíceis de trabalhar, na verdade, quando você está em relação à autorização para você trabalhar ou em relação à segurança. Se deslocar para fazer a foto que você está querendo fazer.
Acho que a Líbia é muito difícil para mim. A minha experiência na Líbia é péssima de trabalho lá, mas, por exemplo, quando você está cobrindo uma guerra na Síria ou no Iraque e você está com um grupo militar, muitas vezes você está, que a gente chama de embedded, né? Que você está junto com aquele grupo militar. Quando você está junto com um grupo militar, você tem regras muito claras do que você pode ou não pode fazer, mas você está junto desse grupo, então você tem, vamos dizer assim, uma certa facilidade de transitar no país ou transitar nas áreas, porque você está junto de um grupo militar. Você se torna um membro deles, para eles, na questão do trânsito e autorizações. E as regras são definidas anteriormente, né? O que você pode e o que você não pode fazer. Isso te dá a facilidade de trabalhar dentro do país numa situação de guerra. Em algumas outras guerras, onde você não está trabalhando assim, ou você não está trabalhando com um grupo, você às vezes está sozinho e você vai encontrar e vai buscar acessos cotidianamente, aí é um desafio cotidiano de acesso. Então, assim, cada um tem vantagens e desvantagens, né? Você tem mais liberdade, por um lado, por outro lado, você às vezes não consegue o acesso que você precisa. Por exemplo, na Ucrânia agora, eu estava trabalhando sozinho todo dia. Vários desses dias eu ia com grupos militares, mas era quase que uma briga pelo acesso cotidiano, né? Ou às vezes aí você conseguia alguns dias ficar com um grupo e depois voltava. Mas você tem, por outro lado, mais liberdade de transitar no seu próprio veículo, sozinho, né, com os fixers locais, etc. É difícil para mim nomear um lugar mais difícil, que são experiências diferentes. O que você acha aí, né? Mais ou menos isso? Acho que é isso, sim. Acho que são as experiências que tu vive, né? Eu tive muita dificuldade de trabalhar no Egito, muito difícil, muito complicado, porque lá tudo tinha que ter autorização, isso depois que o Sisi tomou o poder, né? Tive muita dificuldade na Venezuela também, num período que não dava nem para você usar uma máquina fotográfica. Eu fiz algumas coberturas da Venezuela com celular. Desculpe, por que você não podia? Porque o governo venezuelano não estava dando visto para jornalista, né, ou para muito poucos jornalistas. Então você tinha que entrar como turista, entrava como turista. Eu tinha uma namorada falsa lá na Venezuela que, se o pessoal, ela me dava carta, se o pessoal me parasse no aeroporto, ligava para ela, ela confirmava. Mas assim, não dava para entrar com uma câmera grande, entendeu? Porque eu era um brasileiro fazendo um turismo indo encontrar uma namorada. Então, eu basicamente trabalhava com um celular para não ter muito problema, né? Então, foi um período bastante difícil na Venezuela de trabalhar, eles estavam aprendendo bastante jornalista e tal. Entre 2016 e 2019 foi um período difícil de trabalhar na Venezuela. Depois, agora parece que está fácil, mas esse período foi um período bem duro, assim, para conseguir trabalhar. Eu viajei bastante para lá sem câmera, ou levava uma Fujizinha pequenininha que eu tinha. Enfim, foi um período complicado. No Egito também foi difícil, mas é o que o Felipe falou, acho que depende muito do momento. Na Ucrânia, no começo, estava fácil de trabalhar, aí de repente ficou super difícil, entende? Em alguns lugares você tinha um acesso fácil, outros você tinha um acesso muito difícil. Varia muito do momento, do que você está querendo fazer. Enfim, eu trabalhei na Etiópia também, na Guerra Civil, no Tigray, foi bem difícil também, foi um lugar complicado. Mas eu acho que é isso, acho que são experiências, e cada uma delas tem suas diferenças, tem algumas vantagens, outras desvantagens. É algo muito... Nada é fácil, né, nessas situações, não é algo fácil. Às vezes você tem problemas com a população não quer ser fotografada. Em outras, a população está desesperadamente louca para ser fotografada, mas o governo não quer que você fotografe. Cada lugar tem a sua especificidade. Como o Felipe tinha falado antes, é super importante nesse processo de você mitigar os riscos, entender essas dificuldades, sabe? Se eu fotografar uma multidão num lugar, eu corro risco, ou eu tenho que ficar mais preocupado com os agentes de inteligência, onde é que estão os riscos em cada lugar. Você precisa saber disso bastante bem para você poder reduzir a tua exposição a esses riscos, né? Eu queria saber, para explicar melhor, qual que é a importância do fixer numa cobertura principalmente de guerra? Qual que é o papel dele? Essa história que a gente está falando agora da dificuldade, e o fixer meio que também tem tem uma relação. É que eu acho que isso é a grande questão, principalmente quem não está acostumado a trabalhar nesse tipo de ambiente e vai pela primeira vez cobrir um conflito. Eu acho que isso tudo que a gente está falando agora é a grande questão que as pessoas talvez não entendam, que na verdade é muito difícil você cobrir uma guerra. Você chegar num país e cobrir uma guerra é muito mais difícil do que você pode pensar, no sentido de que você acha que você vai entrar no país, cruzar a fronteira e você está cobrindo uma guerra. Muitas vezes muitas vezes não, sempre, nunca é assim, raramente vai ser assim. E para às vezes conseguir chegar na guerra, você vai precisar de 1000 autorizações, permissões, conhecimento local. E aí começa a entrar a história dos fixers também.
para muitos desses lugares, primeiro você não consegue nem entrar no país se você não tiver cartas, se você não tiver locais que vão conseguir autorizações para você entrar num país, por exemplo. Depende muito da situação. A gente está falando aqui de várias coberturas de vários países diferentes, né? Mas tem algumas coberturas, ou alguns países, né, no caso, que você não consegue nem autorização para entrar se você não contratar um fixer antes, que vai numa sede do governo local, com os militares locais, para conseguir uma autorização, para você ir no consulado, para você conseguir um visto de entrada para trabalhar como jornalista. Então começa por aí. Às vezes você não consegue nem entrar no país se você não tiver esses contatos locais ou pessoas. Algumas vezes você não consegue nem contatar a pessoa que é responsável por te dar autorização, entendeu? Exatamente. Você não consegue chegar nela. Você precisa de um fixer para isso, às vezes. Às vezes você tem que contratar um fixer antes de você ter o visto para ir no lugar, porque sem um fixer você não consegue nem isso. E eu tenho muita sorte de, no caso, trabalhar para a AP, que tem escritório em vários desses países, então eu tenho uma equipe local que ajuda também. Quando você está no on the ground, né, ou quando você está na cobertura em si, no país, para mim, eu não trabalho se eu não estiver trabalhando com uma pessoa local. Sempre vou trabalhar com um local. Seja um jornalista local que está trabalhando comigo da AP, né? Eu vou lá ajudar os locais durante uma cobertura dessas, onde são coberturas longas, que eles precisam de pessoas também para ajudar, mas 90% das vezes eu estou trabalhando com, além dos locais, um fixer, sempre um fixer comigo. E essa é uma diferença muito grande. Às vezes eu trabalho sem fixer porque eu não tenho grana, e é caro. E aí eu corro atrás do Felipe para roubar o fixer dele, entendeu? Pelo menos roubar o conhecimento que ele tem. Ligo para ele, e aí, o que está acontecendo? Porque ele tem um fixer e eu não tenho, entende? Às vezes a gente tenta roubar até o tradutor dele, que está entrevistando alguém, te liga a câmera ali para roubar, porque você não tem um tradutor. Então, e para quem é freela, o fixer, em geral, é o maior custo desse jogo, entendeu? O mais caro é o fixer. É a hora que o cara vai ganhar dinheiro, né? E tem um preço bem internacional do fixer, né? Não muda um pouco, mas é sempre caro. E em algumas situações você até consegue fazer algumas coisas sem fixer. Por exemplo, na Ucrânia, como você tinha momentos de ataque generalizado, então, para um fotógrafo era possível trabalhar sem fixer assim, se colocando em risco e contando com a ajuda de pessoas como o Felipe, entende? Mas se você vai fazer um texto ou fazer uma matéria mais aprofundada, sem o fixer é absolutamente impossível, né? Não há como fazer. É bastante complicado. Esse cara, ele é um ponto central na cobertura e ele também é um cara que vai, de alguma forma, vender a visão dele daquele conflito, entende? Muitos fixers têm uma agenda específica. Em muitos lugares, se o fixer não tiver uma agenda pró-governo, ele não consegue nem trabalhar. Então, a gente, jornalista, precisa também ter essa percepção e entender que nesses ambientes a gente é sempre visto como uma ferramenta de propaganda por quem está no poder, né? Esses caras vão sempre abrir espaço para a gente na tentativa de que a gente conte a história sob o ponto de vista deles. É um jogo complicado, às vezes, sabe? Tem uma relação conflituosa. Agora, no Afeganistão, aconteceu muito isso, né? Toda essa equipe de apoio que os americanos usaram, quando o Talibã voltou, os caras ficaram ali à mercê dos talibãs, né? No caso do Afeganistão, foi uma situação, vamos dizer assim, bem atípica do que aconteceu no ano passado, né? Por exemplo, no meu caso, no caso da AP, no caso, né? Quando os talibãs entraram, né, em Cabul, grande parte, quase todos, na verdade, dos funcionários que a gente tinha em Cabul, foi evacuado. E aí eu e alguns outros, a gente foi meio que para substituir eles, porque já tinha um entendimento, né, quando eles tomaram que eles iriam aceitar o trabalho, vamos dizer assim, aceitar entre aspas, alguns jornalistas no local, só que a gente não sabia exatamente como é que eles iam lidar com esses jornalistas locais que trabalhavam lá para um veículo americano, como é o caso da AP. Então acabou que a gente foi uma situação atípica para mim, porque a gente tirou os locais e eu fui. Mas o que o Ian falou é verdade também. Tem situações que você está lidando com fixer. O mais importante é você entender também quem é esse fixer, né? Muitas vezes são pessoas maravilhosas e que estão ali arriscando a própria vida para fazer esse trabalho e te ajudar. Vão dar o seu melhor, vão fazer de tudo. Tem fixers que viraram grandes amigos até hoje. E outras vezes são pessoas que estão trabalhando para um governo que você não confia às vezes. Então, são pessoas essenciais para o nosso trabalho nessas coberturas, só que não é uma relação simples. Em muitos locais são pessoas que estão ali fazendo o melhor, mas você tem que também entender qual é o lado deles, né? Qual é a situação deles. O fixer é essencial, mas é complicado também.
Tem um ponto também, Cláudio, que a gente tem que ter muito cuidado também, porque muitas vezes a gente coloca a vida desse cara em risco, entende? A gente precisa ter a sensibilidade de entender que às vezes não dá para fazer uma matéria, porque se você divulgar algumas coisas, você vai colocar a vida dessa pessoa e da família dela em risco, entende? E às vezes vale a pena abdicar de algumas histórias, porque é muito arriscado, é muito complicado, e aquele cara ali, ele está na linha de frente. Como você disse, a gente vai embora. Que ele fica lá e pode ter consequências muito graves para a vida das pessoas, sabe? Tem que ter bastante cuidado nisso também. Ou também entender que tipo de pessoa é, porque, por exemplo, às vezes você está trabalhando com um fixer, que é um cara que está ali vivendo aquele momento super importante para o país dele, e ele quer estar ali, ele quer ver tudo que ele pode e ajudar a gente. Outras vezes são pessoas que estão querendo te ajudar e é um trabalho para eles, mas você vê que eles não estão confortáveis, às vezes, se arriscando em situações ou não reagem bem a uma situação de risco. Então, cabe também, como jornalista estrangeiro nesses locais, uma consciência muito grande, uma leitura muito grande para entender os indivíduos que você está trabalhando ali, porque, mal ou bem, por mais que a gente esteja calculando o risco em todo momento, existe um risco. Então, você tem que saber se aquela pessoa ali, se ela está confortável no mesmo grau que você está. Então, são muitos desafios para esse tipo de cobertura e esse é um deles, né? Vamos mudar um pouquinho de tema, mas que está dentro da coisa do conflito. Vocês dois também têm trabalho de meio ambiente, né? O Boechat andou fotografando as queimadas e na Europa aí a questão do meio ambiente está muito forte, né, Felipe? Até por causa da guerra da Ucrânia, o inverno está chegando. Como é que é na Europa com essa coisa do degradação do meio ambiente, crise climática, verão super quente, inverno sem gás que vem da Rússia? Como é que está isso, Felipe? Na verdade, acho que, bom, em relação a isso que você está falando de agora, consequência direta da Ucrânia, acho que a gente vai ver nos próximos meses, né? O inverno europeu daqui a alguns meses que vai chegar isso e a gente é vai ver uma a pauta consequência. agora? Isso é uma pauta, é uma preocupação agora das agências de notícia? É uma preocupação, bom, meio ambiente é uma preocupação, é uma das prioridades de cobertura, né? A gente agora tem um departamento só para isso. Eu fiz algumas matérias relacionadas a isso nos últimos anos, na Groenlândia, e a gente sempre tem esse tipo de matéria. Outras também até de migração relacionados ao aquecimento global e meio ambiente, ou desmatamento, como o clima afeta as plantações, mas eu acho que em relação ao que está acontecendo agora, bom, primeiro que eu estava a metade do ano até agora na Ucrânia, então em relação a essa última eu tenho que esperar alguns meses para ver a consequência. E você, Ian? Olha, para ser sincero, eu tenho uma cobertura tímida nessa área. Já fui algumas vezes, mas não é uma cobertura que eu me debruce nela com bastante afinco. Tenho vontade também de ir mais para a Amazônia para entender melhor, mas me interessa muito esse processo todo que a gente está vivendo, principalmente das consequências, como o Felipe falou. Acho que a guerra da Ucrânia, de certa forma, é uma consequência a todo esse processo de transição energética que a gente está vivendo. Acho que a gente viu agora como a Europa, principalmente as democracias liberais europeias, ficaram muito fragilizadas ao tentar fazer essa transição energética de uma forma muito rápida. A Rússia percebeu isso. É interessante ver os gráficos de produção de energia e de consumo de energia na Europa. Nesses últimos 10 anos, a produção de energia a partir de combustível fóssil na Europa despencou, mas, ao mesmo tempo, o consumo se manteve estável e, em alguns momentos, até aumentou. Ou seja, a Europa ficou muito mais dependente de outros países que produzem energia suja, né? Fez um processo de transição do passivo ambiental e isso teve consequências importantes. Acho que o Putin não invadiria a Ucrânia se ele não percebesse essa fragilidade que os países europeus se colocaram na tentativa de fazer uma transição energética rápida, né? Sob pressão da opinião pública, né? Essa é uma característica muito própria das democracias liberais e isso mostrou também, de certa forma, como o processo de transição energética ou como esse processo ambiental tem enfraquecido também as democracias e tem reforçado, dando mais força a esses países que têm autocratas no poder, como a Rússia e a China. Então, esse é um assunto que me interessa
mais até esses desdobramentos, sabe, de como esse processo está mudando o mundo, está mudando a geopolítica e mudando a balança de poder no mundo, né? Eu acho que a Ucrânia é o exemplo mais claro disso e eu acho que a gente vai ter uma segunda crise importante com isso, com os metais raros, chamados rare metals, que a China hoje está produzindo quase 90% disso no mundo e a gente é absolutamente dependente disso e eu acho que Taiwan vai ter um componente energético importante também na hora que essa crise vier e ela está cada vez mais próxima, eu acho, sabe? Bom, muito interessante essa análise, Ian. Muito, muito interessante, cara. No final das contas, então, Ucrânia e a Rússia é uma briga pela energia, né? Eu acho que ela é uma briga geopolítica porque o Putin não poderia perder a Ucrânia, a Crimeia nunca. Acho que o que se resume ali é a Crimeia. A gente tem que lembrar da história. O Império Russo só se expandiu depois que Catarina conseguiu vencer os turcos na Crimeia, né? Então, a Crimeia é a base da expansão da Marinha Russa, Sevastopol é a base da expansão do Império Russo para todos os lados, e ele não poderia perder sua principal base naval em águas quentes. Acho que esse é o ponto central. Mas eu acho que também ele só fez esse movimento quando ele percebeu que ele poderia atacar e, ao mesmo tempo, ele ia receber 200 milhões de euros por dia da Alemanha, porque a Alemanha não podia se ver sem o gás, e como a Europa não pode se ver sem o gás agora. Então, acho que tem uma visão estratégica importante, e acho que essa ideia que a gente vê na Europa e nos Estados Unidos de terceirizar o passivo ambiental, e nos últimos 20 anos a China e a Rússia assumiram esse passivo ambiental, porque são países autocratas, tornou o Ocidente liberal muito fragilizado, e eu acho que a guerra na Ucrânia tem relação direta com isso, sabe? Essa é a minha visão lendo essa coisa toda, sabe? Ainda tem a questão do trigo ucraniano que vai bater na África, né? Vai bater no mundo todo, né? Eles juntos eles têm quase 25% do mercado internacional, que é produzido na Ucrânia e o que é produzido na Rússia. E, obviamente, impacta todo mundo. Acho que tudo isso está no cálculo. E é engraçado ver como os Estados Unidos atuaram nesses últimos 20 anos, né? Com pouca preocupação a tudo isso, principalmente com pouca preocupação a esse papel ou essa posição de vulnerabilidade que as democracias ocidentais se colocaram por conta da questão energética. É algo bastante interessante que já vem sendo discutido há bastante tempo, mas sem ganhar muito holofote, né? Enfim, a gente está vivendo um momento histórico mesmo. Acho que a guerra na Ucrânia é uma virada de um momento histórico muito importante, que começou com a queda do governo no Afeganistão, com a volta do Talibã, e a gente está iniciando um novo período, eu acho. Período multipolar e que o mundo está cambando, está caindo para o Oriente, né? Então, cobrir a guerra da Ucrânia, para mim, tem esse impacto, tem essa importância histórica, sabe? Vocês trabalham com notícia do dia a dia, fatos relevantes para a vida do planeta, mas como é que vocês pensam lá para frente um projeto a médio, longo prazo, uma super exposição, um livro com os trabalhos de vocês, enfim, projetos? Puta, cara, eu ando tão preocupado em conseguir sobreviver e fazer mais matéria que eu vou te ser sincero que eu não tenho nenhum pensamento sobre isso, pelo menos a médio e curto prazo. Assim. Eu acho que está na hora de produzir bastante, e talvez no futuro. E é um troço complicado, né? Eu sou meio vagabundo, assim, para pensar essas coisas. Eu acho difícil, é uma coisa que é complexa, assim, para mim. Mas você não pensa, tem hora que você para e fala assim, pô, tem tanto material que daria para fazer um livro legal? Acho que ainda precisa comer um pouquinho mais de arroz que feijão para ter uma coisa mais parruda, né? Acho que está num processo, assim, um processo de construção. Acho que eu tenho melhorado, acho que tenho evoluído ao longo dos anos, estou ficando mais velho, tenho melhorado em algumas coisas. Eu não sou um fotógrafo de profissão, né? Eu sou um cara de texto, na verdade. A minha vida inteira foi escrevendo e há pouco tempo tenho feito TV e fotografia para mim é minha paixão, é minha relação lúdica com a profissão. E eu fico muito feliz de tá aqui com o Felipe, né? O Felipe é um puta fotógrafo. Eu sou um fotógrafo diletante, digamos assim, né? Então, só recentemente eu me aceitei como fotógrafo, com a ideia de que eu sou fotógrafo também, né? Que eu faço parte dessa irmandade e tal. Enfim, não sei, ainda é um processo para mim, sabe? Mas eu fotografo há muito tempo mesmo, mas sempre com uma questão muito mais pessoal e prazer do que expondo as fotos e tal. Isso faz uns 10 anos só, mais ou menos, que eu tô nesse caminho. Ainda não pensei não, mas quem sabe um dia talvez olhe. E você, Felipe? Para mim, na verdade, eu gostaria de poder fazer projetos coisa a mais longo prazo, mas para mim já é um desafio, considerando que eu sou um fotógrafo de agência, o que eu faço já é a longo prazo, do ponto de vista de uma agência. Mas eu gostaria muito de poder trabalhar mais em, na verdade, coisas de meio ambiente e realmente eu tenho feito nos últimos anos
quase todos os conflitos que acontecem, e acho que eu não sei quanto tempo eu vou ter ainda energia mental para isso. E o dia que eu achar que não dá mais e que realmente tem um desgaste muito grande, né? Aí eu talvez foque em outras coisas, mas por enquanto eu acho que eu ainda tenho energia e capacidade física e mental para isso, eu acho que são matérias importantes e tento focar nelas. E, de verdade, infelizmente, tem tido muito trabalho nessa área, então eu não estou conseguindo parar para respirar muito e pensar em projeto por enquanto. O mundo está mudando muito rápido, né? Cláudio, sobre essa coisa da energia física que o Felipe estava falando aí, eu e ele estivemos num dia de ataque com bombas caindo com o Netway, correndo junto com a gente aos 74 anos, lá na Ucrânia, sabe? Encontrei ele algumas vezes no front, também em Irpin, algo bonito de ver, viu? Imagino. Na verdade é impressionante, que eu fiquei impressionado, que eu realmente trabalhei com ele na Ucrânia várias semanas seguidas, e eu estava impressionado como ele ainda tem essa energia. Eu não acho que eu vou chegar na idade dele com essa energia, não. É impressionante. Mas estamos falando de um cara que achou um caminho há muito tempo e o caminho dele é só dele, né? Quer dizer, ele vai ali na dele e pronto, né? Não importa o resto, né? E é uma referência, né? O cara é referência, né? Não é à toa. Verdade. Alguma coisa mais que vocês queiram falar, não? Tá difícil, tá brabo, mas é bom demais, viu? Acho que é isso. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem, resistência, né? O tema do festival é resistência. De verdade, eu falo, esses caras, tipo o Ian, na verdade, eu acho que realmente eu tenho o privilégio de poder fazer essas coberturas tendo uma estrutura muito boa por trás, mas admiro muito os caras que nem ele, e eu falo que se eu fosse freela, eu acho que eu não faria os trabalhos que eu faço. Certamente não na quantidade que eu faço, porque para mim já é um desafio muito grande, e quando você vai lá com sua própria grana investir e sem ter certeza no mundo de hoje, né? Não é mole não. E a gente realmente, eu acho que a gente faz esse trabalho porque a gente acha que é muito importante mostrar o que está acontecendo, mas não é fácil para mim e realmente admiro. E acho legal que vários brasileiros estão fazendo esse tipo de cobertura. E não é mole, mas acho importante, acho que a gente tem que continuar fazendo. Não, e complementando, você falou isso, é super importante, essa coisa da saúde mental, né, Felipe? É barra pesada, né? Você está fotografando muito à morte, né? E eu acho que, por mais que nós dois aqui já temos muita experiência com esse tipo de cobertura, não fica mais fácil com o tempo. E acho que, eu concordo com o que o Ian falou, que para mim é mais difícil depois, às vezes, voltar para uma normalidade. Por exemplo, agora nos últimos meses da Ucrânia, teve uma situação que eu fiquei durante várias semanas numa situação bem complicada, onde todo dia, toda vez que eu chegava para cobrir alguma coisa, após um bombardeio, por uns 5 dias seguidos, mais ou menos, eu chegava no bombardeio e só via gente morta. E aí eu fotografava, voltava, editava, mandava. E aí depois de alguns dias que aconteceu isso seguidamente, você está assim, caramba, eu só fotografei gente morta ontem, anteontem, hoje. Então assim, era a realidade o que estava acontecendo ali naquele momento, naquele local. Estavam tendo bombardeios em áreas residenciais e quando a gente conseguia chegar, só o que sobrava era o destroço e gente morta, né, e corpos pela rua. Claro que existe um desgaste emocional e depois de muito tempo fazendo isso, você fica... é difícil, às vezes, voltar a uma realidade normal. Mas, como eu estava falando antes, acho que o nosso trabalho ali é mostrar o que está acontecendo e é importante. E ainda acredito que é importante fazer isso e tentar fazer o melhor. Maravilha. Mensagem calma para acabar o papo. Muitíssimo obrigado, foi um grande prazer. Obrigado. O festival agradece a disponibilidade de vocês e parabéns pelo trabalho de vocês. Do outro lado da tela aqui vocês têm muitos admiradores. Obrigado. Obrigado. E parabéns. Obrigado, Cláudio. Valeu. Beleza também, muito obrigado, me sinto lisonjeado. Agradeço bastante. Valeu, gente. A gente vai se falando aí. Valeu. Valeu. Abraço.